Olá galera, vamos agora iniciar o estudo da velocidade média. Nessa aula de hoje, além de falar um pouco sobre velocidade média, vamos tratar também de algumas questões relacionadas a essa parte, velocidade média, certo? E veremos também como fazer algumas conversões de unidades, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula para a gente ficar craque em velocidade média. Então é o seguinte, para estudar essa parte da física, imaginem o seguinte, que tem um carro que venha percorrer um trecho de uma estrada entre duas cidades, certo? Então a gente sabe que o carro ele não mantém sempre a mesma velocidade durante todo o trajeto. Isto é, a sua velocidade ela vai variar com o tempo, tá? Então, para estudar o movimento do carro, é interessante conhecer e tratar o movimento de uma forma global e não detalhar esse estudo em cada ponto da estrada, tá? Então, a velocidade escalar média vai ser uma informação sobre o movimento global. A gente pode chamar aqui, ó, a velocidade escalar média, vamos abreviar simplesmente por VM, certo? Então, por exemplo, imagine que em uma viagem de Conceição do Coité Bahia, para Feira de Santana, tá? Um carro, ele vai percorrer, ó, um carro percorre uma distância de 100 quilômetros em 2 horas. Isso aqui é uma suposição, tá, gente? Então, como é que vamos fazer para calcular a velocidade escalar média desse carro nesse percurso, nesse tempo aqui, tá? Então, para calcular nossa velocidade média, vamos fazer o que? Pegar a distância total percorrida e dividir por quem? Pelo tempo gasto no percurso. Ou seja, né, vamos pegar a distância que o carro percorreu entre as duas cidades, que é de 100 quilômetros, e dividir pelo tempo gasto no percurso, que foi de 2 horas, certo? Portanto, a nossa velocidade média vai ser de 100 dividido por 2 dá 50 quilômetros por hora. Tá? Bem simples, é muito fácil, é só se atentar aos cálculos, interpretar direitinho o que a questão vem falando para não se perder, tá bom? Então, é óbvio que durante todo o trajeto, a velocidade do carro em cada instante, às vezes foi maior, né? E outras vezes foi menor que isso aqui, que 50 km por hora, que foi o nosso resultado. Portanto, a velocidade escalar média, ela vai representar a velocidade constante que o carro deveria manter para, partindo de uma posição inicial, chegar à mesma posição final gastando o mesmo tempo. Tá, gente? Então, eu vou desenhar uma figurinha aqui esquemática só para vocês entenderem, né? Vou botar uma reta aqui orientada, colocar aqui a origem das posições, como já foi dito na aula anterior. Origem das posições, certo? Vou botar um carrinho aqui.
um outro carrinho mais ou menos aqui. O outro carrinho não, é o mesmo carrinho, tá? Aqui eu vou chamar de S1. Aqui eu vou chamar de delta S. E aqui eu vou chamar de S2, tá? Aqui é onde inicia o movimento, aqui é onde termina o movimento, certo? Então, preste atenção. Eu tenho aqui origem das posições, tá? Representado por esse O aqui, pela letra O. Da origem das posições até onde o móvel vai partir, eu tenho S1, posição 1, tá? E aqui, onde ele começa o movimento, T1, que é o tempo 1, ou seja, tempo inicial. Aonde ele chega, eu chamo de T2, é o tempo final. Nem T2 eu vou ter um S2, que é a posição final. De T1 para T2, eu vou ter um delta S, ou seja, uma variação da posição, que a gente calcula como? Então, variação em física é uma subtração. Vai ser posição final menos posição inicial, ou seja, vai ser S2 menos S1, tá? Então, suponhamos que para percorrer a variação de espaço S2 menos S1, o carro leve o tempo T2 menos T1. Então, define-se como velocidade escalar média do carro, Vm, entre os instantes T1 e T2, a grandeza, Vm, dada por ΔS dividido por ΔT. Ou seja, variação do espaço dividido pela variação do tempo. Isso aqui vai ser igual a S2, posição final, menos S1, que é a posição inicial, dividido por T2, que é o tempo final, menos T1, que é o tempo inicial, tá? Então, essa é a formulazinha que vamos utilizar para calcular a velocidade escalar média. A unidade da velocidade no SI é o metro por segundo. Então, a unidade no SI, Sistema Internacional de Medidas de Unidades, é o metro por segundo. Tá? O metro por segundo se indica por m/s, metro por segundo. Mas também podemos utilizar, claro que não é no sistema internacional, o quilômetro por hora. Então, vou botar aqui que podemos utilizar também o quilômetro por hora, representado por km/h, quilômetro por hora. Ah, Neto, mas se por um acaso uma questão estiver dando a velocidade média em quilômetros por hora e a gente precisar fazer a transformação, a conversão, como é que faremos isso? Como é que a gente muda de um para o outro? Então, tem uma regrinha bem simples, né? Bem fácil, prática. A gente faz o seguinte, ó. Vamos colocar aqui quilômetro por hora dentro de uma caixinha e metro por segundo dentro dessa outra caixinha, tá? Como é que fazemos essa conversão? Ó, de quilômetro por hora para metros por segundo, vamos dividir por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, vamos multiplicar por 3,6. Ah, mas é sempre assim? Sempre assim, sempre dessa forma. Então, quando for para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo,
dividimos por 3,6 e quando for para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplicamos por 3,6. Vamos ver isso daqui a pouco com um exemplo, tá? Mas vamos nos atentar a uma pequena observação, simples, mas que ela é super necessária. Então, qual é essa observação? Vou botar aqui, observe que, olha o que nós vamos fazer agora. Primeiro, se por exemplo, um carro, ele se movimenta no sentido positivo da trajetória. Então, teremos o seguinte, que S2, a posição final, é maior que a posição inicial. Acontecendo isso, teremos uma variação do espaço ou variação das posições também maior que zero. Portanto, a velocidade média também será maior que zero, certo? E, um segundo caso, se um carro se movimenta no sentido contrário ao positivo, para cá, então teremos que a posição final é menor que a posição inicial. Então, a variação do espaço ou variação das posições será menor que zero. Portanto, a velocidade média também será menor que zero, tá? Lembram quando estudaram o plano cartesiano que o professor de matemática disse que no eixo X, também chamado eixo das abscissas, você tinha esse aqui, um segmento de reta orientado, que é origem. Para a direita eu tenho valores positivos, para a esquerda você tem valores negativos. Então, nesse primeiro caso eu falei exatamente sobre isso. Se o móvel se desloca no sentido positivo da trajetória, então a posição final, aqui por exemplo, é maior que a posição inicial, tá? Então S2 é maior que S1. Então a variação da posição ou do espaço é maior que zero. Com isso, a velocidade média é maior que zero, desculpa. E aí, como essa parte de baixo aqui, a movimentação do carrinho está no sentido oposto, né, ao positivo, está voltando, então eu vou ter que uma posição final é menor que uma posição inicial. Então, ΔS, a variação do espaço, é menor que zero. Portanto, a velocidade média também será menor que zero. Certo, gente? Então, isso aí é bem simples, bem fácil de você entender. Agora eu vou fazer uma questãozinha para que a gente possa fixar melhor essa parte do conteúdo, certo? Então vamos ver como são essas. Vou botar apenas duas questões só para a gente ficar com isso fixado na mente. O exemplo 1, vou botar aqui exemplos. Primeiro, que é para transformar. Transforme. Aí nesse primeiro, pede para transformar 90 km por hora em metros por segundo. Certo? 90 km por hora em metros por segundo. Certo? E para a gente fazer isso, vamos simplesmente, de acordo com a regrinha que eu ensinei a vocês agora há pouco, basta que a gente divida o valor por 3,6. Então vamos lá. 90 dividido por 3,6 fica quanto? Neto, eu não sei fazer essa conta não, porque tem essa vírgula aqui, né? Então
Eu nunca sei fazer conta assim. Não sabe fazer, vai aprender agora. Toda vez que tiver uma divisão dessa forma aqui, o que é que você faz, né? Você tira essa vírgula daqui, mas quando você move alguma coisa de um lugar, o outro vai mudar. Ou seja, você tira uma vírgula daqui, passou para cá, né? Quando você corre a vírgula daqui, ó, da esquerda para a direita, esse número que é 3,6, ele se transforma em 36. Então, você correndo uma vírgula aqui, da esquerda para a direita, você tem que acrescentar um zero aqui, tá? Aí você vai procurar um número que, multiplicando por 36, dê 900. Mas não vamos fazer a conta assim, não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou procurar ver se 9 divide por 36. Não divide, né? Porque 9 é menor que 36. Mas 90 divide, certo? Como 90 divide, aí o que acontece? Eu vou fazer 90 dividido por 36. Eu vou procurar um número que, multiplicado por 36, dê 90 ou chegue perto de 90, tá? Não pode passar de 90, certo? Então, se eu multiplicar 36 por 1, vai sobrar muito. Se eu multiplicar por 2, vai dar 72, está perto. Se eu multiplicar por 3, vai passar, extrapola dos 90. Então, esse número aqui, o procurado é 2. Aí, ó, como faz? Tem duas formas. Você pode fazer assim. 2 vezes 36 dá 72, certo? 72 para 90 vai dar 18, certo? Pronto, posso fazer assim, eu posso fazer assim também. Ó. 2 vezes 6 dá 12. Aí você vai procurar um número que seja superior a 12 para você tomar como referência aqui. Então, 2 vezes 6, 12. 12 para 20, faltam 8. Vão 2, porque você tomou 20, certo? Aí agora aqui procede da seguinte maneira. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 2 dá 8. 8 para 9 dá 1. Pronto. Então eu falei para vocês no início que eu poderia pegar o 2, multiplicar pelos 36, que dá 72. 72 para 90, 18. Ou fazer desse jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Notem que sobrou um zero aqui em cima. Eu pego esse zero e coloco embaixo, ó, porque 18 é menor que 36, então não vai dividir. Então faço aqui, ó. Certo? Aí fica 180 dividido por 36. Aí agora eu vou procurar um número que multiplicado por 36 dê 180. 2 dá muito baixo, 3 também, 4 também, 5. A gente já sabe, como eu quero fazer uma continha mais rápida, vocês já devem saber também essa conta, né? Então fica 5. Vou fazer pelo método que eu ensinei a vocês agora. Então eu vou fazer ó, 5 vezes 6, 30. Aí presta atenção. Para 30, 0. Agora vão 3. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 18. Para 18, 0. Então deu um número fechado. Logo, 90 km por hora é igual a 25 metros por segundo. Acabamos de resolver aqui, né? A sobra nula, deu 0. E vamos fazer o inverso agora, né? Vamos converter 10 metros por segundo em quilômetros por hora. Bom, se de quilômetros por hora para metros por segundo a gente divide por 3,6, de metro por segundo para quilômetro por hora vamos multiplicar por 3,6. Aí fica mais fácil. Então fica 10 vezes 3,6. Aí multiplicação é tranquilo, né? 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1, 3. Aí, ó, 0. 6 mais 0, 6, 3. Aí a vírgula correu aqui uma casa. A vírgula aqui também corre uma casa. Então dá 36, certo? Aí 10 metros por segundo é a mesma coisa que 36 quilômetros por hora. Tá? E assim vai. Então vocês vão fazer vários outros exemplos
para ficarem craques nessas transformações. O último exemplo, né, são 2 exemplos para a gente fixar na memória. Vamos fazer o seguinte. O exemplo pede, na verdade, para calcularmos, exemplo 2, calcularmos a velocidade escalar média, tá, entre uns instantes. Os instantes são os tempos. T1 igual a 1 segundo, tá? E T2 igual a 2 segundos. Tá bom? De um móvel que realiza um movimento segundo uma função horária. A função horária é essa, S igual a 5 mais 4T no SI. Então, na última aula, vimos que essa função horária é da seguinte maneira. Isso aqui é a posição inicial mais VT. Certo? Então, ó, mesmo sem saber que a função é essa daqui, a gente pode simplesmente substituir os tempos aqui em T e achar a posição inicial referente a T1 e a posição final referente a T2. Isso aqui a gente vai ver mais à frente, tá? Então, vamos nos atentar a isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, para T1 igual a 1 segundo, né? Então, vamos substituir no lugar de T por 1. Aí ficamos com isso, ó, S1 é igual a 5 mais 4 vezes 1. Então, S1 é igual a 5 mais 4 vezes 1, 4. Então, S1 é igual a 5 mais 4, 9, o que? Como está no SI, a posição vai ser em metros. Então, tá aí, 9 metros. Agora, vamos fazer para T2 igual a 2 segundos. Então, vamos pegar de novo essa equação. Agora, fica S2 igual a 5 mais 4 vezes 2. Então, S2 é igual a 5 mais 4 vezes 2 dá 8. Então, S2 é igual a 5 mais 8, que dá 13 metros. Está no SI. Como ele pediu para calcularmos a velocidade média, então vamos lá, como nós aprendemos agora há pouco. A velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Mas quem é ΔS? ΔS é S2 menos S1. Posição final menos posição inicial. Quem é ΔT? T2 menos T1, que vai ser tempo final menos tempo inicial. Logo, a velocidade média é igual a... Vamos substituir S2 pelo valor encontrado. Substituímos S1 pelo valor encontrado. O tempo 2 que ele forneceu no enunciado da questão. E o tempo 1 que ele também forneceu no enunciado da questão. Então, fica S2 vale 13, menos S1 vale 9, dividido por T2, que vale 2, menos T1, que vale 1. Velocidade média é igual a 13 menos 9 dá 4, dividido por 2 menos 1, que dá 1. Assim, velocidade média é igual a 4 dividido por 1, dá 4. A posição dada em metros e o tempo dado em segundos. Logo, fica metros por segundo. Então, aqui está a velocidade média que a questão pediu logo no início do enunciado. Ok? Então, pessoal, por hoje é só, né? Vimos aqui o conteúdo de velocidade e escala média, bem simples, bem prático. E aí, agora é só fazer algumas questões e correr para o abraço. Até mais, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, pela paciência e aguardemos outros vídeos. Fui!